Vamos lá, gente, vamos lá, vamos conversar sobre o Fluminense, que é o que a gente mais gosta de fazer. O Fluminense tem um jogo quinta-feira contra o São José, lá na Bolívia, jogo às 21h30, com altitude. Bem, jogo no meio de semana, quinta-feira. No domingo a gente tem o Atlético Mineiro na Arena MRV, em Minas Gerais, às 17h30. Tá bem óbvio que o time titular não tem condições de jogar essa partida lá na Bolívia. Viajar, será que viajar até a Bolívia, altitude, vale o desgaste, mesmo colocando o time titular no banco de reservas? Que vai ter que colocar um time alternativo, não tem como ter esse desgaste no meio de semana e jogar no final de semana um jogo tão importante fora de casa contra o Atlético Mineiro. Provavelmente teremos um time misto ou um time reserva, com a base daquele time que foi contra a União Espanhola. Não acho que ele vai colocar os garotos nesses relacionados. Eu acho que ele vai levar os titulares e vai manter os titulares no banco durante a partida. Só em alguma necessidade entrar no segundo tempo. Por quê? Por que eu acho isso? Porque a tabela do Fluminense não tá legal na Sul-Americana, né? O Fluminense está na primeira colocação, tem 7 pontos, o Once Caldas tem 6. O Once Caldas vai pegar a União Espanhola. Só classifica um de cada grupo. O segundo colocado vai para uma repescagem com clubes que terceiros colocados da Libertadores. Amigo, pode ter até Flamengo aí no caminho da gente, Botafogo, numa repescagem para as oitavas de finais. Então é interessante o Fluminense ser o primeiro do grupo. Então tem esse jogo contra o Lanterna, São José, altitude. Todo mundo que jogou lá na altitude contra o São José beliscou eles. Eles não têm um bom retrospecto jogando em casa. É um time bem limitado. Não sei se vale a pena arriscar os titulares levando eles para lá. Quem são os titulares que ele deve levar? O Arias, fazer o Arias viajar até a Bolívia para ficar no banco? O Ganso? Hércules? Provavelmente sim. Freitas, Inácio, pode ser. O Freitas e o Inácio, acho que tem até uma adaptação à altitude, porque eles jogavam no futebol peruano. Pode ser que eles possam ser opção de segundo tempo. Fuentes, lateral esquerdo, que é colombiano, Samuel Xavier. Então vamos ver qual vai ser a necessidade. Se ele vai com os titulares para mantê-los no banco e ir com o time reserva contra o São José, ou deixa os titulares no Brasil se preparando para o jogo contra o Atlético Mineiro. A última vez que isso aconteceu contra o Botafogo não deu certo. Então é uma coisa que ele vai definir aí nesse início de semana, segunda, terça, quarta, até viajar. Ele falou da utilização do Renato Augusto, cara. Olha o que ele disse sobre o Renato Augusto. Falou que o Renato vai precisar adquirir ritmo de jogo. Tem um jogo no meio da semana, que é da Sul-Americana, e certamente ele vai ser aproveitado, vai aproveitar o Renato Augusto. É um jogador muito inteligente, tenho certeza que vai nos ajudar. Gostaria de tê-lo colocado hoje, se a gente estivesse vencendo. Hoje, que ele diz, é no jogo que o Fluminense virou contra o Sport. Mas terá a oportunidade, no meio de semana, de jogar alguns minutos para buscar ritmo. Pode ser que o Renato ele entre nesse jogo contra o São José no segundo tempo para fazer a função de meia armador, uma opção ali no segundo tempo, ou no ataque, ou de centroavante de falso 9, função que ele já fez em algum momento no Corinthians como falso 9. Renato Augusto bate bem na bola, sabe fazer gol. Eu acho que é menos desgaste para ele do que ele jogar no meio de campo, ainda mais na altitude. Eu acho que seria interessante aproveitar o Renato Augusto como uma opção ao Everaldo. Por que não Renato Augusto como falso 9? Menos desgaste, menos chance de se machucar. Então vamos ver, vamos desenhar esse time que o Renato pode botar em campo contra o São José, com possibilidade de vencer, já que o adversário não é tão bom assim. Hoje que o maior adversário nesse jogo de quinta-feira é a própria altitude. O São José é um time muito fraco. Ele deve insistir com o Vitor Eudes no gol. Na lateral direita é o Guga. O Guga entrou ali no segundo tempo. Ele que bateu o lateral pro Arias fazer o cruzamento pro Everaldo meter de cabeça. E já está passando pela cabeça do Renato utilizar o Guga como titular em algum momento.
Então o Guga deve fazer a lateral direita, até para ter ritmo de jogo. A dupla de zaga ele deve repetir o do União Espanhola, que é o Manuel e o Thiago Santos. Thiago Santos, nada de volante, né? Joga ele na zaga, feijão com arroz. Só rebatendo bola. Na lateral esquerda o René, que voltou a ser reserva do Fuentes. Então o René na lateral esquerda. Meio de campo é fácil, o Bernal ali de primeiro volante, não jogou contra o Sport. Nonato, que entrou no segundo tempo, deve fazer ali a de segundo volante. Mais à frente ele tem duas escolhas. Ele tem o Lescano, que pode fazer essa função ali para armar o jogo. Não foi bem contra a União Espanhola, mas tem sido bem aproveitado no segundo tempo nas últimas partidas. Tem entrado bem, entrou bem contra o Aparecidense e agora contra o Sport, se movimentando, pedindo jogo. O Lescano precisa ganhar mais minutagem. Ele também tem a opção do Lima para jogar no lugar do Ganso ali no meio de campo. O Lima que entra no segundo tempo, ou até o próprio Renato Augusto. No ataque é o Keno, que foi poupado no jogo contra o Sport, deve fazer a ponta esquerda. Na direita é o Serna, que não tem um desgaste, ele sempre entra no segundo tempo, é um reserva. Então Serna e Keno. Keno foi até titular no jogo lá contra a União Espanhola, não foi bem. Centroavante o Everaldo. O Everaldo virou titular agora, não vejo motivo para... O Everaldo precisa estar sempre com os pés dele calibrado, tem que estar em atividade centroavante. Centroavante para mim é igual o goleiro, não pode poupar centroavante. Então o Everaldo, que virou titular há pouco tempo, tem menos desgaste, deve ser o titular contra o São José. E no segundo tempo, bota o Renato Augusto como opção ali. Também tem vários garotos da base que podem ser utilizados e muito bem utilizados, né? O Fidelis na lateral direita, tem o Kelvin, o Tanque, para a opção de centroavante, tem o Wesley Natan, que entrou bem naquele jogo contra o União Espanhola, jogando fora de casa, jovem, 17 anos, estreia nos profissionais, com personalidade, partindo para cima, buscando drible. Outro também que entrou razoavelmente bem naquele jogo foi o Lavega, assim como o Lescano. O Lavega entrou bem ali pelo lado esquerdo. Vamos ver, é uma coisa que é certo, o Renato não vai botar os titulares para jogar nesse jogo quinta-feira contra o São José, na altitude, os titulares não vai jogar. Duvido, ainda está em aberto, duvido nada que ele nem leve os titulares para essa viagem. Eles deixam os titulares aqui, o Ganso, o Hércules, o Arias, o Freitas, o Inácio, o Samuel, o Arias principalmente, aqui no Brasil, e leve novamente a garotada. Há essa possibilidade, né? Ou ver com o departamento médico, fisiologia, quem tem condições de ir. Mas se ele levar os titulares, com certeza vão ficar no banco de reservas como opção para o segundo tempo. Deu um barata voa, houve necessidade, coloca o Arias dentro de campo, que ele bota a bola debaixo do braço e resolve o jogo. Deixa o like, se inscreva no canal, tamo juntos, até o próximo. Fui!